importante a gente entender que a lei e a graça, elas operam durante todos os períodos e durante todos os tempos. Eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. Os irmãos já leram na Bíblia e conhecem Moisés, Davi, vocês conhecem também João Batista, certo? Minha pergunta é, eles estavam debaixo da lei ou debaixo da graça? Debaixo da dispensação da lei ou debaixo da dispensação da graça? Debaixo da dispensação da lei, certo? Eles foram salvos pelas obras da lei ou pela graça? Mas eles estavam debaixo da dispensação da lei. Então, a gente tem que fazer uma distinção, uma diferenciação entre dispensação da lei e dispensação da graça e justificação. A justificação sempre foi mediante a fé. A justificação sempre foi mediante a graça. Só que Deus tratava com os homens de um jeito diferente na dispensação da lei e trata de uma forma diferente agora na dispensação da graça. Então, a lei, na verdade, ela nunca deixou de existir e ela permanece, então ela cumpre o seu propósito nos dias de hoje. Algumas pessoas dizem que a lei está morta. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que eu morri para a lei. Não foi a lei que morreu. Eu é que morri para a lei. O que deixou de existir não foi a lei. O que deixou de existir foi o homem, o velho homem. Aquela minha velha natureza carnal, a natureza, o descendente de Adão. Na cruz, Jesus deu fim nele. Por isso que a palavra de Deus fala, eu morri com Cristo. Aqueles que insistem em se justificar pelas obras da lei, a si mesmo eles se condenam. Pois a lei que foi dada para salvar eles, ela na verdade foi dada para condenar e não para salvar. Eles é que interpretam e entendem que ela foi dada para salvar. Se você não é 100% fiel à lei, sob a lei você está condenado. Não é só condenado por transgredi-la, você é condenado também por ser adúltero. E agora eu gostaria de passar o último versículo, que nós vamos abrir a Bíblia em Romanos no capítulo 7. Romanos capítulo 7, o versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. A lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo em que vive. No versículo 2 ele faz uma comparação, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele vive, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, morto o marido, ela está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. A lei, ela continua viva. Quem morreu fomos nós que aceitamos a Cristo. Você está morto para a lei, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então olha só, irmãos, ele não está falando que a lei acabou. Ele fala que o fim da lei é Cristo. Por quê? Porque em Cristo você morre. Fomos, pois, sepultados na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então não foi a lei que acabou, não foi a lei que morreu. A lei, ela é santa, justa e boa, e a lei, ela é boa se alguém se utiliza dela legitimamente, visto que não se promulga a lei para justos. E quando ele fala justos lá em 1 Timóteo, ele não está falando justo no sentido de pessoas perfeitas, mas justos justificados por Cristo. Então, visto que não se promulga a lei para justos, mas para ímpios, e daí ele vai falar de que tipo de ímpio ele está falando. Então ele está falando que nós, irmãos, morremos para a lei, para vivermos para Deus. Nós pertencemos agora a Cristo. Cristo é o nosso dono. E porque Cristo é o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso marido, você voltar para as obras da lei e colocar a igreja ou colocar alguém debaixo da lei é cometer adultério. Por quê?
você está tendo 2 maridos. E isso não pode. É o que ele fala aqui, né? A lei era o nosso marido anterior, que operava para a morte. Cristo é o nosso marido agora, o Senhor da igreja, porque nós morremos para a lei. E porque nós morremos para a lei não tem mais domínio sobre nós. A lei não produz mais o efeito que ela produzia para aqueles que estavam debaixo da lei sobre nós. Sobre nós opera a graça.